Minha saudação fraterna a todas e todos. E é com grande alegria que estamos aqui recebendo mais um irmão que está aqui nessa caminhada, colocando seu nome, sua vida a serviço do bem comum. Nosso amigo Raymond Ottoni, não é isso? Ottoni. Bem-vindo, né? Para já iniciarmos, claro, vamos iniciar aqui invocando o nosso Deus Amor, né, sobre o nosso meio, para iniciarmos Sexta Semana Social Brasileira, Diocese de Campos, dialogando, conhecendo os candidatos e candidatas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós tenhamos a intercessão de São Tomás More, padroeiro dos políticos, e Santo Oscar Romero, que lutou, né, a favor do povo contra toda forma de ditadura, opressão, totalitarismo. Bem-vindo, querido irmão. Que bom recebê-lo aqui. Muito obrigado, Diácono Cauê. Obrigado mesmo por esse acolhimento aqui na Diocese de Campos, né, trabalhando a Semana Social Brasileira, abrindo-se, né, a isso que o Papa Francisco tanto quer, que é uma igreja em saída, uma igreja que dialoga com o mundo. Eu estou aqui muito feliz, aqui em Campos, e esse acolhimento me abre as portas. Acabei de chegar e você já me acolheu de braço aberto, né, me desejando boas-vindas, e eu te cumprimentando com minha saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem a você e a todo mundo que nos acompanha. Quero aqui também acolher a sua comitiva nas pessoas da nossa irmã Gabriela, nosso irmão Júnior. Sejam muito bem-vindos. Estão aqui também nos ajudando aqui na técnica, porque tudo aqui é amador, não tem nada profissional não. Mas está bacana, bacana. E quando é amador, porque vem do nome do amor, né? Vem de ato de amor. Bem colocado, querido candidato, sobre a questão de acolhimento. É isso que durante todo nosso momento aqui, como com os outros que a gente acolhe, dizemos que estamos abertos para acolher a todas e todos. Você, querido irmão candidato, candidata, que queira nos escutar, dialogar conosco, né? Está a porta aberta, né? A igreja não tem esse candidato ou aquela candidata. Nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina social da igreja, e todos aqueles e todas aquelas que nos procurarem possam sempre se sentir acolhidos e acolhidos. A única problemática que a gente encontra é a agenda. Às vezes, né, até porque o diácono aqui também tem os seus compromissos profissionais, né? Tem que ganhar o pão de cada dia para colocar em casa. Não é verdade? Mas a gente ajeita, a gente dá um jeito. Só nos procurar, viu? Deus abençoe. Bom, vamos então aqui iniciar, Raymond. Muitas vezes a gente vê a figura do político e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer a pessoa. Quem é o Raymond? Prazer em conhecê-lo. Fale-me um pouco de sua vida, de sua história, seus sonhos, a pessoa Raymond. Sabe, Cauê, que eu sou um mineiro, nasci nas Minas Gerais, moro na cidade do Rio de Janeiro desde 1989, mas eu nasci numa cidade pequenina, uma cidade de 8 mil habitantes em Minas Gerais, lá na Serra do Cipó, cidade chamada Conceição do Mato Dentro, e sou filho de uma família de 13 irmãos. Papai e mamãe tiveram 13 filhos, 2 dos quais morreram muito ainda crianças, 5, 6 anos, mas os outros vingamos até a idade adulta, e eu saí da casa dos meus pais aos 15 anos. Saí com um sonho na cabeça e com uma energia nos pés para fazer um caminho daquilo que era o meu maior desejo, que era o desejo de ajudar a transformar o mundo. E fui para o seminário. Fui para o seminário dos frades menores capuchinhos, aos 15 anos. E papai e mamãe vibravam muito com isso. Eram um homem e uma mulher muito religiosos, vibravam muito com aquela minha opção. E eu fiquei na companhia dos frades capuchinhos, a quem eu agradeço, a quem eu rendo as homenagens pelo homem que sou, pela pessoa que sou, os valores que tenho, a espiritualidade que tenho, a mística que busco. Tudo isso nasceu, sabe, dessa convivência que se deu entre os meus 15 e os meus 42 anos. Então foi muito tempo, né? Muito tempo. E eu então vim
saí de Minas Gerais, saí de Conceição do Mato Dentro, fui para o interior de Minas, mais para o interior, para o nordeste de Minas, depois fui para o Espírito Santo, depois vim a Teresópolis, voltei para o nordeste de Minas, sempre no processo de formação, né? Seminário menor, depois postulantado, noviciado, pós-noviciado, filosofia, teologia, fiz toda a minha formação eclesiástica e fui ordenado sacerdote e ocupei a função de pároco da igreja de São Sebastião, na Tijuca, né, onde moro até hoje. Nos anos, o meu último trabalho foi entre os anos de 1995 até 2002, quando então eu me licencio do ministério sacerdotal, não o exerço mais na igreja, embora, né, as pessoas que nos acompanham sabem que um cristão ordenado, né, seja a ordem do diaconato ou do presbiterato, né, ou do episcopado, eles são padres para sempre, são ordenados para sempre, não há, é um sacramento que a gente chama na teologia que imprime caráter, né? Então, sou padre, embora não exerça o ministério desde 2002. E depois fui dar aulas, fui trabalhar em escolas no Rio de Janeiro, escolas religiosas, trabalhei no Instituto Abel em Niterói, trabalhei no Colégio Companhia de Maria no Grajaú, trabalhei no Colégio Santa Teresa de Jesus na Tijuca, no Colégio Teresiano, que é o colégio de aplicação da PUC. E em 2008 me aventurei à candidatura de vereador do Rio de Janeiro e fui eleito vereador em 2008, reeleito em 2012, reeleito em 2016 e reeleito em 2020. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu conheci Dom Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu, ao apresentar-me para ele, eu disse: Dom Luciano, quero me apresentar para o senhor, eu sou Raymond, eu sou ex-frade capuchinho, sou um homem ordenado, mas eu não exerço mais o meu ministério. Aí ele fez assim para mim, uma cara meio que feia, amarrada, e diz assim: como você não exerce mais o ministério? Que coisa feia você falar isso. Aí ele me disse assim: você exerce o ministério na política, como leigo na política. E é isso. Então eu estou lá no meu mandato, Diácono Cauê, trabalhando nesta perspectiva daquilo que nos diz o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, naquilo que ele nos diz também na encíclica sobre a questão ambiental, sobre a questão da economia, sobre, né, a gente tem a Fratelli Tutti, a gente tem a Laudato Si, nós temos o programa Economia de Francisco, que é pensar esse mundo diferente de como o mundo o pensa, na ótica do Evangelho. E esse sou eu. É a pessoa com quem eu me encontro todo dia de manhã. Eu vou lá para o espelho, quem está lá? Eu, né? E convivo com esse homem aqui há 61 anos. Sou um homem de 61 anos. Bacana, querido irmão, você dizer isso, porque, de fato, a gente coloca isso muito empenhado, que o lugar da política não é o lugar do ministro ordenado, claro, é o lugar do leigo. Mas que bom, seja bem-vindo, de fato. O senhor não está exercendo as atividades ministeriais propriamente ditas sacerdotais, claro, mas está exercendo o ministério. Porque o senhor falando me lembrou o seguinte: isso é coerência, parabéns, isso nos deixa muito felizes, que seria muito estranho um ministro ordenado com funções sacerdotais enfiado na política. Isso é que não pode. Então, peraí, vou então me licenciar aqui e sinto o Senhor me chamando, né, ao que todos nós, independente, não é verdade? O munus profético e régio, não é? Do nosso batismo. Claro. O régio tem a dimensão política de, na verdade, a dimensão do cuidado, né? Então o Senhor chamou e o Senhor respondeu ao chamado. E está lá, como um bom batizado, como todo batizado deveria escutar o Senhor. E claro, a família franciscana, né, e dos capuchinhos, tem um carisma voltado para a pobreza, né? Os pobres, Nosso Senhor está nos pobres, gritando. Então é muito bom esse esclarecimento, né? Esta apresentação, essa partilha do seu dom da vida. Que bom. Gostaria de comentar mais alguma questão nessa parte? Eu queria, né, apenas pegar, Diácono, pegar o que o senhor diz quando fala, né, da sintonia com os pobres, né? O Papa Francisco tem afirmado isso, né? Tem afirmado isso. A política,
ela tem que ir além de você, né? Ele usa, né, o próprio documento Fratelli Tutti, quando ele diz dar um alimento, dar uma cesta de alimento ou ajudar alguém a atravessar uma rua, isso é nobre, mas da política se espera mais. Se espera que ela construa pontes. E nesse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo onde parece que o ódio se estabeleceu, parece que o que é diferente tem que ser abatido, que quem não pensa como eu tem que ser calado, nesse mundo, o profetismo do nosso batismo, e o Papa Francisco toma isso muito bem nos seus documentos, nas suas orientações, a nossa CNBB, né, o nosso Leste 1, tem falado muito sobre isso, como é que a gente deve se portar como igreja na construção dessa prática política. Esse olhar tem que ser o olhar dos pobres, né? É um olhar que a gente tem que relembrar Puebla, né, 1979, e para a gente dar um salto enorme de Puebla a Aparecida. Os bispos da América Latina sempre disseram isso, né? Vamos manter a nossa opção pelos pobres. E na política tem que ser assim também, porque há muitos desvalidos, há muitos empobrecidos, e o reino de Deus clama, né, conforme diz as bem-aventuranças, né, o reino de Deus é dos pobres, né? Não será, mas é presente. E acho que a política tem que ter esse olhar mais cuidadoso com os pobres. Muito bem, até... né, o senhor falou a nossa amada CNBB, nosso amado regional Leste 1 e nossa diocese, nosso querido bispo Dom Roberto, junto com seu clero. A quem eu mando um abraço, querido Dom Roberto. Eu comentei que nós teríamos esse momento, ele ficou muito feliz, né? Dom Roberto é um grande incentivador à coerência evangélica e, sobretudo, esse incentivador para que todos nós, batizados e batizadas em nossa diocese, assumamos a tarefa da missão, né? Sermos uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja voltada para os pobres, uma igreja sempre contra o ódio, né? E isso é muito bacana. Sempre quando a gente fala assim da questão do diferente, né, não gostar, porque hoje a questão que a gente fala da polarização, as pessoas parecem que perderam a noção. Eu gosto muito de fazer a comparação de time de futebol. Nós temos dois times, eles são adversários, eles não são inimigos. Eles são inimigos. A política ela tem que ser a mesma perspectiva, porque quando nosso país, nosso mundo vai mal, todos nós vamos sofrer juntos, não é? Não há ganhadores, só há perdedores quando eu vejo o outro como inimigo. E se não há dois times, sim, não há futebol. Não há futebol. E não há graça. Tem um teólogo que é Rubem Alves, que ele tem uma expressão belíssima. Ele diz assim: nós os cristãos devemos aprender com esse esporte genuinamente brasileiro, né? Que é um esporte semelhante ao tênis. O tênis, você está num lado da quadra e o outro do outro lado, e você joga a bola difícil para o outro errar, porque se o outro errar é seu ganho. E o nosso esporte brasileiro é o frescobol, você joga para o outro acertar, porque se o outro acertar se o outro errar não tem graça, o jogo para. O bacana é manter a bola no ar. Manter a bola no ar, né? Manter o debate, manter o diálogo, manter o encontro. A política tem que ser para isso, né? O outro que pensa diferente de mim, ele não é menor e nem inferior a mim. Ele é alguém que acrescenta ao meu caminho, né? E o nosso batismo, né, diácono, ele é de muita radicalidade, né? Não é radical de radicalismo, é radical de radicalidade, né? Porque não dá para ser meio, não dá para ser um pedaço, ou se é inteiro, né? Ou não se responde. A gente lembra até da filosofia, princípio de identidade. Ou não é. Ou não é. Não pode ser e não ser. Não pode ser a contradição. A radicalidade é nesse sentido. Ou é ou não é. Não é isso. Não é verdade? Muito bem. A 6ª Semana Social Brasileira, né, nesses anos que vem se preparando, e estamos nesse mutirão, acolhendo todos aqueles que nos procuram, aqueles também que a gente consegue contato, né? Temos a temática Terra, Teto e Trabalho, né? E o senhor vem candidato ao Legislativo, né? Daqui a pouco falaremos sobre isso. E como é importante, e com os outros eu sempre tenho dito isso, ainda o problema da própria população brasileira compreender os 3 poderes. A população ainda não compreende os 3 poderes. Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas
eu tenho uma impressão, talvez seja até interessante uma pesquisa acadêmica para isso, mas eu tenho a impressão que há no imaginário da nossa população que o executivo é como se fosse o imperador, aquele que detém todos os poderes nele mesmo, como se ele fosse aquele que resolve sozinho, e talvez tenhamos encontrado aqui ou ali, não sei, né? Não quero entrar nesse mérito, mas posturas autoritárias que dizem assim, eu quero fazer e pronto, acabou, e não há lei, não há... Peraí, não é assim. Eu digo isso porque, justamente pelo grande papel que há o legislativo. O legislativo é fiscalizar e criar ou reformar as leis. Então, querido irmão, queria perguntar, nessa temática, terra, teto e trabalho, né, que a Sexta Semana Social esse ano então traz como culminância, o que o senhor pensa enquanto legislativo, leis, né, desses três temas, propõe, né, pensa e possa dividir conosco? Pois eu primeiro quero fazer só um comentário sobre a questão dos poderes do nosso sistema político, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, eles são poderes que a gente tem que entendê-los autônomos e independentes, mas eles são cooperativos, né? Eles são harmoniosos, né? Ele tem que ter harmonia entre eles, né? O governante no executivo, ele não pode ignorar os outros dois poderes, quanto o legislativo não pode ignorar os outros dois e nem do judiciário pode ignorar. O tema da Semana Social Brasileira, ele não que nasce, mas ele tem um ápice numa fala do Papa Francisco em Santa Cruz de la Sierra, quando ele, junto aos movimentos sociais, ele traz, né, na sua beleza, né, de síntese, ele traz essas três palavras, terra, teto e trabalho. O Papa Francisco fala sobre isso. A gente que até brinca que nesse tempo de fome no Brasil, a gente criou um terceiro T. Porque eu sou mineiro, não sei se aqui tem se tem muita gente aqui com relação de Minas Gerais também, mas a gente fala lá que lá a gente vai comer um tutu, né? Então a gente está botando uma quarta palavra com T, terra, teto, trabalho e tutu, comida no prato, comida na mesa. Mas a terra, o teto e o trabalho, eles providenciam a alimentação saudável, adequada, já está inserido, né? Então o Papa Francisco, quando fala sobre isso, ele está querendo dizer para nós que o trabalho dignifica a gente. O trabalho não pode ser um fardo. O trabalho não é um peso. É bom trabalhar. Tem gente que brinca, eu quero saber quem inventou o trabalho, porque eu vou brigar com esse cara. Não, o trabalho ele é a riqueza da humanidade, porque o Pai também é trabalhador. Deus trabalhou 7 dias, descansou no 7º, mas para nos criar, tem toda a trajetória e toda a narrativa do Gênesis. Jesus foi um trabalhador, José foi um trabalhador, os nossos antepassados, os nossos santos, os que tombaram por nós, os apóstolos foram trabalhadores, as mulheres, né, que orientaram a nossa fé são trabalhadores. Então o trabalho é uma grande riqueza, e sem o trabalho, né, a pessoa se deprime, porque o trabalho é a possibilidade de nós ajudarmos na continuidade da criação de Deus, que por mais que seja perfeita, Deus a quer inacabada para que a gente possa ser seu colaborador. Somos colaboradores na criação de Deus. Então o trabalho. O teto é porque as pessoas precisam de ter um abrigo, de que o teto lhe seja favorável, de que o teto não seja somente uma cobertura, 4 paredes e um teto e um telhado para lhes livrar das intempéries, da chuva, do sol. Não, um teto que esteja dialogando com água potável, com alimentação à mesa, com educação dos meninos, com saúde, com saneamento básico. Então o teto é mais que isso, né? E a terra é porque é inimaginável, né, que num país como o Brasil, né, a gente tenha tanta concentração desta que é a nossa mãe, né? Conforme dizia São Francisco, a nossa irmã Mãe Terra, né? E o Papa Francisco retrata isso de novo. Então no Legislativo, Diácono Cauê, no Legislativo a gente tem um grande caminho a ser feito.
nós temos que lembrar, e aí eu trago um dado da cidade do Rio de Janeiro, onde eu atuo como vereador já há 14 anos, depois eu amplio esse dado para o Estado e o amplio também para o país, né, por conta de pleitear agora uma candidatura ao Legislativo que seja para discutir as questões nacionais, como deputado federal. Nós temos na cidade do Rio 350 mil famílias sem teto. No Estado nós temos cerca de 500 mil famílias sem teto. E no Brasil nós temos 7 milhões de famílias sem teto. Em contraposição a isso, nós temos também 350 mil tetos sem moradores, 500 tetos sem moradores e 7 milhões de tetos sem moradores. O que a gente tem é uma concentração, né? Muito nas mãos de poucos e pouco nas mãos de muitos. Então a questão da moradia é algo que a gente tem que trabalhar muito no próximo período político. Como é que a gente abate esse déficit, como é que a gente dialoga com esse déficit, como é que a gente produz legislação para que as pessoas tenham teto, tenham moradia. A questão do trabalho, na questão da legislação, como é que a gente trabalhará isso? O Estado do Rio de Janeiro é uma riqueza. Nós estamos aqui numa bacia de petróleo. Como é que a indústria petrolífera, a indústria de óleo e gás, como é que a gente tem que ver isso? A gente tem aqui a indústria do álcool, do processamento da cana-de-açúcar, nessa região de Campos. Como é que a gente vê isso para que o trabalho seja provido, aconteça, os postos de emprego aconteçam, para as pessoas viverem com dignidade, mas para que esse trabalho, ao chegar no trabalhador, seja um trabalho que dê a ele de fato dignidade, emprego e direitos trabalhistas, perceber isso na questão da legislação. E na questão é isso, a terra, o teto e o trabalho, a gente tem muito a fazer no legislativo e acho que se a gente seguir uma orientação daquilo que nos propõe, toda a questão da pastoral da terra, toda a questão da própria CNBB, do nosso amado Leste 1, aqui das nossas dioceses, nós estamos aqui na Diocese de Campos, mas das nossas dioceses desse regional, aquilo que tem proposto o Papa Francisco, a gente já tem aí uma série de assuntos a serem tratados e que nós, como parlamentares, temos que dar conta de colocar no marco legal, de demarcar, de dizer, olha, é preciso olhar o povo, é preciso olhar o cidadão e a cidadã brasileiro e brasileira. Me permita lembrar até na sua fala, sobretudo os imóveis abandonados, ou melhor, não usados. Sim. A própria doutrina social da igreja, e aí a gente tem essa problemática, queridos irmãos e irmãs, um pouco da nossa ignorância com a própria doutrina social da igreja, que ela bebe do evangelho, Ela tem uma coisa interessante que diz que nós vamos escutar aqui e ali dizendo assim, o direito de propriedade, a propriedade minha, eu devo fazer com ela o que quiser. Pera lá. A doutrina social da igreja diz que a propriedade, ela possui e aí o Papa São João Paulo II certa vez disse sobre uma hipoteca social. A riqueza, a propriedade, ela deve gerar vida. Ela não pode ficar parada, deve gerar vida. Então é um pecado social quando você tem imóveis vazios apenas esperando valorização para especulação, o Deus dinheiro, enquanto muitas pessoas estão no relento, não é verdade? É o que a gente chama de função social do Estado, que São João Paulo II falava da hipoteca social. É a função social da terra, que a gente tem que cuidar. Então a propriedade, ela não é em absoluto, pelo contrário, toda propriedade, aquilo que é meu, mas ela está a serviço do bem comum. A serviço de produzir vida. Se não produz vida, é estéril. Se é estéril, pera lá, está errado. E até porque somos administradores, O Evangelho de domingo, de Lucas, na missa de anteontem, de domingo passado, falava sobre isso, como é que nós administramos aquilo que nos é colocado nas mãos. Ou a gente acha que não nos foi colocado nas mãos, É verdade. E dentro também a CNBB aprovou que o CNLB, o laicato brasileiro, fez
a cartilha do projeto Encantar a Política, né? Que agora está norteando, orientando a nossa posição enquanto comunidade, Igreja Católica Apostólica Romana para com as eleições. E, claro, lá tem muitos pontos, mas dentre eles sempre também a questão da ecologia integral, né, a preocupação com a casa comum. Terra, teto e trabalho em harmonia com a natureza, em harmonia com equilíbrio, até mesmo dentro da cidade, por exemplo, na questão do lixo e tantas outras coisas mais. Em respeito a essa questão ambiental, né, porque o legislativo, né, ele precisa então estar voltado um pouco ou muito para essa preocupação que a gente está vendo aí, que o mundo todo preocupado com as questões dos efeitos estufa, né? É impressionante como ficou sem chover, né? Bastante tempo na Europa, ainda não sei se voltou, mas a nossa própria região aqui, que é considerada agora como semiárido, né? Um período de estiagem enorme, agora que começou a aparecer uma chuvinha ali, né? E nos preocupa muito. Então, de fato, precisamos ter uma responsabilidade com ecologia. O que pensa a respeito de casa comum, ecologia? Pois o Papa Francisco, né, Diácono Cauê, ele fala da ecologia integral, entendendo que nós, os homens e mulheres, né, que somos imagem e semelhança de Deus, nós não somos seres que devem usar apenas para o nosso bel prazer aquilo que nos é dado pela natureza, né? Nós somos a natureza. Nós não olhamos da janela e dizemos, olha lá a natureza, nós somos parte dela. Eu acho que esse é um primeiro entendimento. Quando nós temos, né, o nosso país, que é um país onde a água potável ela existe à exaustão, né? Mas que falta água potável na casa de muitos brasileiros. Quando a gente pensa... Em pleno século XXI ainda. Em pleno século XXI. Quando a gente pensa a nossa floresta amazônica, olha que privilégio. Nós temos parte significativa da floresta amazônica em território brasileiro e a gente não tem o cuidado devido. E não tendo o cuidado devido, o desmatamento avança. E o desmatamento avançando, a exploração exacerbada do minério, do ouro, do minério mais valioso, ela é feita sem que a gente respeite as comunidades ribeirinhas, os caiçaras, os indígenas, e aí começamos a contaminação dos nossos rios. E ao contaminar os nossos rios, nós matamos os nossos peixes. Ao matar os nossos peixes, a gente abandona as nossas floras. E as árvores derrubadas, a gente acelera o desaparecimento de espécies que poderiam ainda viver centenas, milhares, milhões de anos. Então, nós compreendemos que há uma grande discussão a ser feita nesta questão ambiental. Mas há um detalhe que não é detalhe, né? Há uma política que ela precisa ser retomada com muita força, que é a política nacional de resíduos sólidos, porque nós hoje, né, para tomar a cidade do Rio de Janeiro, eu não tenho de fato uma estatística de outras regiões do estado, não tenho de Campos, por exemplo, mas no Rio de Janeiro, em média, cada carioca, cada morador da cidade do Rio, produz 5 quilos de resíduos sólidos por dia. Significa dizer que nós produzimos, se somos 7 milhões de moradores, né, de habitantes na cidade do Rio de Janeiro, nós multiplicamos por 5 e nós temos 35 milhões de quilos de resíduos sólidos produzidos por dia. Como é que a gente cuida disso? A gente cuida disso fazendo lixões, fazendo aterros sanitários, ou a gente pode cuidar disso também fazendo processos de reciclagem, de reaproveitamento. Como é que a gente cuida disso? Favorecendo as empresas que vivem do lixo para se enriquecer, ou a gente trata disso empoderando e fortalecendo as cooperativas de catadores? Um grande evento no Rio de Janeiro, como aconteceu agora recentemente, o Rock in Rio. O produto, o produzido ali, ele vai para um aterro sanitário ou ele vai para os catadores? E indo para os catadores, como é que eles dão destinação? Aí o Rio de Janeiro não tem usina de recuperação, vai para São Paulo, aí o catador vende para o atravessador. Como é que a gente pensa a política? A política ela é toda encadeada.
né? Ela é toda encadeada. Ela não é feita isso sem aquilo. Ela é feita toda com encadeamento. A Lei 12.605, que é a Lei de Resíduos Sólidos, é uma lei da época do governo do presidente Lula. Ela precisa ser retomada, precisa ser revalorizada e ela precisa ter no seu eixo a valorização desses homens e mulheres que vivem da coleta seletiva e que alguns chamam de lixeiros, outros chamam de catadores e que nós chamamos de agentes ambientais. Pessoas que fazem desse manuseio daquilo que nós produzimos, que chamamos de lixo ou de resíduo, fazem disso a possibilidade de nós não exaurirmos mais matéria-prima da nossa mãe terra. Então há uma política nacional que precisa ser feita, que precisa ser fortalecida, e ela é toda encadeada, desde não desmatar a floresta amazônica, desde não contaminar os rios, desde não matar os peixes, porque as pessoas às vezes dizem assim, ensina o cara a pescar, mas ensina o cara a pescar, mas o rio não tem peixe, o cara é um as. Não dá nem para beber a água do rio. Não dá nem para beber água, né? Então, vai desde preservar a floresta, não cortar as árvores, preservar os rios, não contaminá-los, preservar as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, até cuidar das grandes cidades, que são grandes produtoras de resíduos, a partir daqueles e daquelas que nós chamamos de agentes ambientais, e que lidam com isso. No Rio de Janeiro eu presido um fórum de catadores, que são diversas cooperativas que fazem um trabalho belíssimo, que é um exemplo para o Brasil. O senhor comentou que já existe uma lei, a lei aprovada e sancionada. É o problema do nosso Brasil, né? Se a lei já é aprovada, né? Votada, aprovada, sancionada, cumpra-se. Aí sim, judiciário, que faça-se cumprir a lei, né? Mas, claro, existem coisas que precisam do empurrão político, senão não vai. Querido irmão, estamos aqui já no finalzinho do nosso encontro. Que bom, né? Conhecendo, dialogando, a igreja aqui, né? Apresentando, né? Conhecendo, dialogando também, colocando. Nesse momento final, né? O penúltimo, é onde o candidato fique à vontade, possa dizer, né? Seu número, né? A qual cargo pleiteia, fique à vontade. Aqui é a parte própria técnica de campanha. Pois é, eu disse, né, na minha apresentação, até agora, que eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro e sou candidato a deputado federal de número 1333. Sou do Partido dos Trabalhadores, aliás, sempre fui do Partido dos Trabalhadores, desde que me filiei em um partido político, me filiei ao PT. Sou candidato a deputado federal para tentar fazer no Brasil, ajudar a fazer no Brasil aquilo que eu tento ajudar a fazer na cidade do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o nosso vínculo é um vínculo de fazer política para todo mundo, com um olhar prioritário para os mais empobrecidos. Por isso falei dos catadores, por isso poderia falar da questão das moradias precárias, do plano nacional, municipal no Rio de Janeiro, de habitação de interesse social, que deve ser pensado para o Brasil. Eu quero ser deputado federal para, em Brasília, ajudar o presidente da República, ajudar o nosso país a combater a fome, a trabalhar a segurança alimentar, a combater o déficit habitacional, a melhorar a nossa educação, a promover a nossa cultura, a preservar o nosso meio ambiente e também para dar o meu testemunho de cristão batizado e, portanto, homem que carrega consigo essa tríplice responsabilidade de profecia, de reino, né, e de sacerdócio, né, para dizer que há lugar sim para as pessoas que vivem a sua fé cristã católica na política. Há muito lugar para isso. E esse lugar pode ser um lugar feito com muito diálogo, mas onde nós afirmamos aqueles que são os nossos valores, que é o segmento de Jesus pobre, de Jesus que se comprometeu com os pobres e que deseja que nós tenhamos um Brasil onde existam mais livros e menos armas, mais amor e menos ódio, mais educação e menos mentiras. Muito bem. Ficamos muito felizes, né? Estamos aqui agora caminhando para a última parte e quero novamente, né,
sabe? É porque nós recebemos às vezes daqui e dali algumas críticas, então a gente tem que ficar repetindo, porque parece que muitos não entendem. A igreja está de portas abertas, este lugar aqui estará sempre disponível a todos aqueles e aquelas que desejarem aqui se sentar, dialogar conosco e também se fazerem conhecidos. A igreja acolhe a todos e todas, seja da esquerda, seja da direita, seja de cima, seja de baixo, seja de onde for. Né? Quem gosta de exclusão é o inimigo. Quem exclui diz, o outro não pode falar, é o inimigo. O evangelho não é assim não. Venham todos, vamos caminhar juntos, muito de mão dadas, vamos jogar frescobol. Mas, nesse finalzinho, gostaria de falar mais alguma questão. Nesse finalzinho, um momento de espiritualidade, digamos assim, de reflexão, que eu quero ofertar-lhe, fazer as perguntas que o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, faz no número 197, quase que um exame de consciência para o político, né? Sobretudo dizendo de tudo aquilo que ele envida, e sobretudo na atuação política, no término dela, não somente no fim da vida, mas também quando chegar ao término da atividade política, ele possa fazer esse exame de consciência. E aí, queria nesse momento que pudesse comentar essas perguntas, que também sendo esse momento, digamos, um pouco de mística, digamos assim, né? Ele diz assim: as perguntas dolorosas que o político deverá fazer serão, né? Quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? Essas perguntas, sabe, Diácono Cauê, essas perguntas que a gente recebeu do Papa Francisco, né, na Fratelli Tutti, são perguntas que a gente vai respondendo elas no decorrer da vida. Elas são perguntas que a gente não pode deixar para responder no fim da jornada. E o caminho da política, assim como o caminho da vida, né, daqueles que querem de fato ser inteiros, não é um caminho fácil, é um caminho árduo. Muitas vezes, até mesmo nós da comunidade eclesial, incentivamos, né, os jovens a irem para a política, e quando vão, muitas vezes, a gente quase que os deixa lá, né, e não dá a eles assistência. Eu acho que essa pergunta do Papa Francisco, feita aqui pela Diocese de Campos, aos políticos que sentam-se nessa cadeira, são perguntas eloquentes, não só porque são feitas pelo Papa Francisco, mas pela trajetória sua, Diácono Cauê, pela trajetória de Dom Roberto, pela trajetória dessa diocese, pela trajetória da luta, do entendimento de que há fé e política que caminham juntas, para que a gente possa entender que não dá para estar na política sem inteireza. E quando a gente está inteiro na política, a semeadura, ela se dá, né? O bem que a gente semeia, o progresso que a gente faz ao povo, as consequências na vida das pessoas, o que é que a gente fez para construir paz social, né? Porque a paz social, ela tem nome, né? A paz social é justiça, a paz social é direito das pessoas, é vida digna para as pessoas. E eu quero dizer que essas perguntas, eu não sei se eu tenho resposta para elas, mas elas são perguntas que me acompanham. E nesse processo de aridez da política, se a gente de fato não se coloca todo, a gente acaba ficando embaraçado, né? Embaraçado no caminho, porque há uma dedicação que ela muitas vezes não é compreendida, né? A gente é avaliado a cada 4 anos ou a cada 2 anos, essa avaliação se dá e é bom que ela se dê. Não é uma autoavaliação, uma avaliação do povo ao nosso trabalho. E quando eu queria citar, podia citar muitos exemplos,
mas eu queria citar dois exemplos. Eu estive esses dias em Jardim América e encontrei-me com a mãe da Ney, uma amiga que faz minha campanha. E ela diz assim: eu já tenho 83 anos e eu vou às urnas porque eu sei que por você vale a pena. Eu sei que pelo que você defende vale a pena. Eu queria falar dessa senhora de 83, 84 anos e queria falar de um menino que encontrei numa quadra da Unidos da Tijuca, lá na favela do Borel. Um menino de uns 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos. Ao final ele me pegou pela mão e me disse assim: eu vou acompanhar você, né? Eu vou seguir você. Eu acho que isso é de uma responsabilidade tamanha, né? Então eu queria trazer esses dois exemplos para dizer, eu não consigo medir, não consigo colocar num termômetro para medir a temperatura, ou colocar, né, num balde para medir o volume, de quanta paz semeei, de quanta progressão na vida do povo se deu, de quanta justiça social a gente fez, mas eu quero dizer que Deus tem conduzido e a gente tem pedido a Ele o tempo todo que continue nos ajudando a ser fiéis a esse caminho. Querido irmão, né, então, só para recordar, 13, o segundo número é a idade de Cristo, né? É isso, 33, 13, 33. Eu costumo dizer que para deputado federal são 4 números. Os 2 primeiros é o partido, né? Não tem jeito. Isso. E os 2 últimos a gente acaba fazendo algumas associações. A minha associação é essa, é a idade de Cristo. Idade de Cristo. É 13 e 33. Muito bem. Encerramos, né? Que Deus abençoe, como Deus abençoe a todos os candidatos e candidatas. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Que tenham uma campanha, logrem êxito, se for da vontade de Cristo. Claro. Foi uma grande alegria poder receber e apresentar à comunidade, né, mais um candidato. Repito, todos que quiserem, desejarem, puderem, só entrar em contato conosco, né, e vamos conversar, vamos nos conhecer. Tá bom? Quero também saudar aqui a sua comitiva, nas pessoas, nossa irmã Gabriela, nosso irmão Júnior, né? Você ainda tem alguns encontros hoje aqui, né? Em nossa região, né? Aqui propriamente a cidade de Campos, aqui no município de Campos, espero que também tenha nas outros municípios de nossa diocese. Nós somos 17 municípios, né? E que Deus proteja, Deus abençoe. Né? E encerramos, como tradicionalmente, com o brado da Sexta Semana Social Brasileira: nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho e nenhum camponês sem terra. Deus abençoe, muito obrigado e vamos em frente com a intercessão de Santo Tomás Moros, que é padroeiro dos políticos, e Santo Oscar Romero. Muito obrigado, eu Deus abençoe. Aí nosso pai São Francisco. São Francisco de Assis. Muito obrigado. Muito obrigado.